A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Ivonei, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 174 do nosso podcast, onde lemos os capítulos 15 e 16 do primeiro livro de Reis, os capítulos 16 e 17 do segundo livro de Crônicas e o Salmo 75. Capítulo 15 do primeiro livro de Reis. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abiam começou a reinar sobre Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele emitiu todos os pecados que seu pai cometera antes dele, e seu coração não era íntegro para com o Senhor como o fora o do seu pai Davi. Mas, em consideração a Davi, o Senhor seu Deus deu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, suscitando-lhe um filho, sucessor para manter Jerusalém estável. Pois Davi havia feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se afastara de nada que lhe ordenara durante toda a sua vida, exceto no caso de Urias, o Eteu. O resto dos atos de Abiam e tudo o que fez está escrito nos livros dos Anais dos Reis de Judá. Houve também guerra entre Abiam e Jeroboão. Abiam adormeceu junto de seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa tornou-se rei em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Asa, rei de Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó se chamava Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como seu pai Davi. Eliminou na terra a prostituição sagrada e limpou todos os ídolos que seus pais tinham feito. Também destituiu a sua mãe, Maaca, como rainha-mãe, porque ela havia feito um ídolo abominável em honra de Astarte. Asa quebrou esse ídolo abominável e queimou-o junto à torrente de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram eliminados. Contudo, o coração de Asa foi íntegro para com o Senhor por toda a sua vida. Trouxe para a casa do Senhor as ofertas consagradas por seu pai e as consagradas por ele mesmo, prata, ouro e utensílios. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o tempo. Baasa, rei de Israel, marchou contra Judá e fortificou Ramá, para impedir a comunicação com Asa, rei de Judá.
Asa pegou toda a prata e todo o ouro que restaram no tesouro da casa do Senhor e no tesouro do palácio real, e entregou tudo nas mãos de seus servos. O rei Asa mandou dizer a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei de Arã, que morava em Damasco: existe aliança entre mim e ti e entre meu pai e teu pai. Por isso eu envio-te prata e ouro. Vem, rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que fique longe de mim. Ben-Hadad atendeu ao rei Asa e mandou às cidades de Jerusalém chefes militares que golpearam Aion, Dan, Abel, Bet-Baaca e toda a região de Genezaré, com toda a terra de Neftali. Quando soube disso, Baasa desistiu de fortificar Ramá e voltou a Tersa. E o rei Asa enviou toda a Judá, não excetuando ninguém, para retirar as pedras e o madeiramento com que Baasa tinha fortificado Ramá. Com esse material, o rei Asa fortificou Gabaá de Benjamim e Masfa. O resto dos atos de Asa, todas as suas proezas e tudo o que fez, as cidades que construiu, tudo isso está escrito no livro dos anais dos reis de Judá. Todavia, no tempo de sua velhice, uma doença atingiu-lhe os pés. Ele adormeceu junto de seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. Seu filho, Josafá, tornou-se rei em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano do rei Asa de Judá. Reinou durante 2 anos sobre Israel. Fez o que é mau aos olhos do Senhor, imitando o caminho de seu pai e o pecado que este levou Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar, conspirou contra ele e matou-o em Gibeton, cidade dos filisteus, que estava sendo sitiada por Nabate e por todo Israel. Baasa matou-o no 3º ano de Asa, rei de Judá, e tornou-se rei em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou, sem poupar um único descendente, toda a casa de Jeroboão, até exterminá-la, de acordo com a palavra que o Senhor havia falado por meio de seu servo Aías de Silo. Isto por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e levado Israel a cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel. O resto dos atos de Nadab e tudo o que fez estão escritos nos livros dos anais dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o tempo. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tersa, e reinou durante 24 anos. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, imitando o caminho de Jeroboão e pecado que este levou Israel a cometer. Capítulo 16. A palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Eu te ergui do pó e te constituí chefe sobre o meu povo Israel. Tu, porém, imitaste o caminho de Jeroboão e levaste o meu povo Israel a pecar, de modo que me irritei com seus pecados. Por isso, vou varrer a posteridade de Baasa e a posteridade de sua casa. Farei com tua casa como fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nabate. Na gente de Baasa, quem morrer na cidade será comido pelos cães, e quem morrer no campo será devorado pelas aves. O resto dos atos de Baasa, o que ele fez e suas proezas, está escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Baasa adormeceu junto de seus pais e foi sepultado em Tersa. Seu filho Elá tornou-se rei em seu lugar. Assim, por meio do profeta Jeú, filho de Anani, a palavra do Senhor condenou Baasa e sua casa por causa de todo o mal que tinha feito aos olhos do Senhor, irritando-o com as obras de suas mãos. Sua casa tornou-se igual a de Jeroboão, também porque ele mesmo a havia destruído. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tersa por 2 anos. Seu oficial Zambre, comandante da metade dos carros, conspirou contra Elá. Este encontrava-se em Tersa, bebendo até embriagar-se na casa de Arza, mordomo do palácio de Tersa.
Zambre entrou e feriu-o mortalmente no ano 27 do reinado de Asa, rei de Judá. Zambre tornou-se rei em seu lugar. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, matou toda a casa de Baasa, sem deixar nenhum macho, nem parente, nem amigo. Zambre exterminou a casa de Baasa, conforme a palavra que o Senhor havia falado a Baasa por Jeú, o profeta, por causa de todos os pecados de Baasa e de Elá, seu filho. Pois eles pecaram e levaram Israel a pecar, irritando com seus ídolos vãos o Senhor, Deus de Israel. O resto dos atos de Elá e tudo o que fez está escrito nos livros dos anais dos reis de Israel. No ano 27 do reinado de Asa, rei de Judá, Zambre começou a reinar em Tersa por 7 dias. O exército sitiava Gibeton, cidade de filisteus. Tendo ouvido que Zambre tinha conspirado contra o rei e o matara, todo Israel constituiu o rei a Anri, comandante do exército de Israel, no mesmo dia, dentro do acampamento. Anri, com todo Israel, subiu de Gibeton para sitiar Tersa. Zambre, ao ver que a cidade ia ser tomada, entrou na cidade do palácio real, ateou fogo em si mesmo e no palácio e morreu. Isso foi por causa dos pecados que cometera. Fez o que é mau aos olhos do Senhor, imitando o caminho de Jeroboão e o pecado que este levou Israel a cometer. O resto dos atos de Zambre e a conspiração que ele liderou está tudo escrito nos livros dos anais dos reis de Israel. O povo de Israel dividiu-se, então, em 2 facções. Metade do povo seguia Tebine, filho de Ginete, para constituir o rei, e metade seguia Anri. O povo que seguia Anri prevaleceu sobre os que seguiam a Tebine, filho de Ginete. Quando Tebine morreu, Anri tornou-se rei. No 31º ano do rei Asa em Judá, Anri começou a reinar sobre Israel e reinou durante 12 anos. Reinou durante 6 anos em Tersa. Comprou de Somer por 2 talentos de prata o monte de Samaria. Fez construções sobre o monte e chamou a cidade que construíra de Samaria de nome de Somer, o anterior dono do monte. Anri, porém, fez o que é mau aos olhos do Senhor, mais ainda que seus antecessores, imitando em tudo os caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, e o pecado que este levou Israel a cometer, irritando com seus ídolos vãos o Senhor, o Deus de Israel. O resto dos atos de Anri e suas proezas está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Anri adormeceu junto de seus pais e foi sepultado em Samaria. Acabe, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. Acabe, filho de Anri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano. Asa, rei de Judá, o reinou sobre Israel em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Anri, fez o que é mau aos olhos do Senhor, mais ainda que seus antecessores. Não só imitou os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, como também casou-se com Jezabel, filha de Etebaal, rei dos Sidônios, e se pôs a servir a Baal e a adorá-lo. Ergueu um altar de Baal no templo de Baal que ele tinha construído em Samaria. Fez um poste sagrado e fez ainda outras coisas para irritar o Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel, antecessores. Em seu tempo, Hiel de Betel fortificou Jericó. Sobre Abirão, seu primogênito, lançou os alicerces, e sobre Segub, seu caçula, fixou as portas, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Josué, filho de Num. Capítulo 16 do 2º livro de Crônicas. No ano 36 do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, marchou contra Judá e fortificou Ramá para impedir a comunicação com Asa, rei de Judá. Asa retirou então prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e do palácio real, e enviou isso a Ben-Hadad, rei de Arã, que morava em Damasco. Mandou dizer: existe aliança entre mim e ti, e entre meu pai e teu pai. Por isso enviou-te prata e ouro. Vem, rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que fique longe de mim.
Ben-Hadad atendeu o rei Asa e mandou às cidades de Israel chefes militares que golpearam Aion, Dan, Abel-Maim e todos os depósitos nas cidades de Neftali. Quando soube disso, Baasa desistiu de fortificar Ramá e interrompeu sua obra. E o rei Asa pôs todo o Judá a retirar as pedras e o madeiramento com que Baasa tinha fortificado Ramá, e com esse material fortificou Gabaá e Maspa. Naquele tempo, o vidente Anani apresentou-se a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Por que te apoiastes no rei de Arã e não no Senhor Deus? O exército do rei de Arã escapou de tuas mãos. Quando os etíopes e os líbios constituíram um exército poderoso, com muitíssimos carros e cavaleiros, tu te apoiastes no Senhor e ele os entregou às tuas mãos. O olhar do Senhor percorre toda a terra para reconfortar os que confiam nele de coração íntegro. Ora, neste caso, agiste de maneira tola, por isso desde agora terás de enfrentar guerras. Asa ficou zangado com o vidente e aprisionou-o, pois aborreceu-se com o que houve. Naquele tempo, Asa começou a oprimir parte do povo. Os atos de Asa, dos primeiros aos últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. No ano 39 de seu reinado, Asa foi acometido por uma doença muito grave nos pés, mas nem mesmo na enfermidade recorreu ao Senhor, e sim aos médicos. Asa adormeceu junto de seus pais. Morreu no ano 41º de seu reinado. Sepultaram-no no túmulo que mandara escavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito cheio de aromas e de ungüentos profissionalmente misturados e fizeram para ele uma grandiosa fogueira. Capítulo 17. Seu filho Josafá tornou-se rei em seu lugar e se mostrou firme contra Israel. Estacionou forças militares em todas as cidades fortificadas de Judá e guarnições no território de Judá e nas cidades de Efraim conquistadas por seu pai Asa. O Senhor estava com Josafá, pois ele seguia os caminhos iniciais de seu pai e não buscou os ídolos de Baal. Buscou sim o Deus de seu pai e andou de acordo com seus mandamentos, não imitando a prática de Israel. Por isso o Senhor confirmou o poder real em sua mão. Todo Judá levava presentes de Josafá, e ele granjeou muitas riquezas e honra. E com o coração animado no caminho do Senhor, ele eliminou de Judá os lugares altos e os postes sagrados. No 3º ano de seu reinado, enviou seus chefes Ben-Aiu, Abdias, Zacarias, Natanael e Miqueias a ensinar nas cidades de Judá, junto com os levitas Semeias, Natanias, Zabadias, Azael, Semiramonte, Jonatas, Adonias e Tobias e os sacerdotes Elisamã e Jorão. Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e instruíam o povo. Todos os reis vizinhos de Judá se apavoraram diante do Senhor e evitavam guerrear contra Josafá. Até dos filisteus eram levados a Josafá presentes e pratas como tributo. Também os árabes levavam-lhe gado miúdo, a saber, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Assim Josafá se tornava sempre mais poderoso, chegando ao auge. Constituiu em Judá fortalezas e cidades depósito. Tinha muitas obras nas cidades de Judá e guerreiros bem valentes em Jerusalém. Eles eram alistados segundo seus clãs em Judá, como os chefes de 1000, o chefe Édenas, com 300.000 valentes guerreiros. A seu lado, o chefe Joanã, com 280.000 valentes guerreiros. A seu lado, Amazias, filho de Zecri, que se mostrara generoso com o Senhor e tinha sob o seu comando 200.000 valentes guerreiros. De Benjamim, o valente guerreiro Eliada, com 200.000 soldados armados de arco e escudo. A seu lado, Josabade, com 180.000 homens preparados para a guerra. Esses estavam a serviço do rei, além daqueles que o rei tinha destacado para todas
as cidades fortificadas de Judá. Salmo 75. Nós te damos graças a Deus, damos-te graças e invocamos teu nome, tuas maravilhas anunciamos. No tempo que eu tiver marcado, eu mesmo julgarei com justiça. Ainda que se derreta a terra com todos os que nela habitam, eu mantenho firmes as suas colunas. Digo a quem se gloria, não vos glorieis, e aos ímpios, não levanteis vossas frontes. Não levanteis vossa fronte para o alto, não faleis com arrogância contra Deus. Pois não é do oriente, nem do ocidente, nem do deserto que vem a exaltação, mas é Deus quem julga. É Ele quem humilha, um exalta o outro. Pois na mão do Senhor está um cálice de vinho forte, cheio de mistura. Ele o derrama daqui para ali, até a borra deverão bebê-lo. Dele beberão todos os ímpios da terra. Mas eu o anunciarei para sempre, cantarei salmos ao Deus de Jacó, rebaixarei todas as frontes dos ímpios, enquanto as frontes dos justos serão exaltadas. Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje nós lemos os capítulos 15 e 16 do primeiro livro dos Reis, também os capítulos 16 e 17 do segundo livro das Crônicas e o Salmo 75. No livro dos Reis, o autor ele precisa se dirigir alternadamente o seu olhar para o Reino do Norte e para o Reino do Sul. Parece assumir com muita dor que ambos, embora divididos, são parte do povo de Deus. O povo de Deus se dividiu. O povo de Deus colocou o próprio Deus em causa. Durante os próximos 40 anos, 2 reis passam pelo trono de Judá e 5 passam pelo trono de Israel, em 2 mudanças aí de dinastia. Toda essa época agitada se reduz no livro a umas poucas avaliações religiosas. Mas o autor, que tem à sua disposição os arquivos, os também assim chamados anais da história, os consulta para ir convocando os reis perante o tribunal da história. E após um julgamento sumário, ou às vezes até sumaríssimo, digamos assim, dá a sentença com um gesto soberano. Sentencia não segundo leis humanas, não segundo avaliações comuns, mas segundo a aprovação ou desaprovação de Deus. Nos capítulos do livro dos Reis, é impressionante, meu irmão, minha irmã, como aparece a frase: fez o que o Senhor reprova, desagradou ao Senhor. Como é difícil, não é mesmo, romper com círculos que são viciosos? Muito provavelmente a dificuldade de romper com esses esquemas está em haver algum ganho secundário, alguma coisa, algum vazio preenchido, alguma coisa que faz com que a autonomia humana seja soberana em relação a obedecer um mandamento, uma lei, um preceito ou até mesmo um valor que está para além de uma busca egoísta. E o egoísmo é uma das feridas mais fortes da vida humana, uma ferida que afasta irmãos, que afasta pais, mães, maridos, mulheres, filhos, filhas, famílias. O egoísmo destrói a experiência comunitária com Deus, destrói a fraternidade, destrói o vínculo de unidade. Como você luta com o egoísmo? Como busca equilibrar essa dimensão da vida humana entre a autonomia do ser humano e a liberdade de crer em Deus, entre obedecer ou cumprir regras, por exemplo, e ao mesmo tempo assumir isso com liberdade, com autonomia, fazer e viver por amor,
uma atitude de despojamento, de entrega, porque é bom, simplesmente porque é bom, não porque agrada ou desagrada. Como vence isso, meu irmão, minha irmã? Como é para você essa luta? Lá no livro das Crônicas, é belo também perceber que, com o seu olhar, o Senhor controla o cenário da história universal. E por isso que na história de Israel, na minha, na tua também, entregar-se ao jogo das alianças humanas é deslealdade, porque indica desconfiança no Senhor. E isso, ou por isso, todos os reis de Israel são julgados. Vamos ser honestos, você e eu também. Pela desconfiança ou confiança no Senhor, seremos julgados. Em outras palavras, a sentença somos nós mesmos que nos damos. Já parou para pensar nisso? Concluamos rezando. Nós te damos graças, ó Deus, nós te damos graças, invocando teu nome, narrando tuas maravilhas. Quando eu escolher a ocasião, julgarei retamente. O Senhor, é Ele quem governa. A um humilha, a outro exalta. Eu sempre proclamarei a grandeza dele e cantarei para o Deus de Jacó. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!